Bom dia, galerinha do oitavo ano. Vamos lá para mais uma aula de correção. Hoje a gente vai corrigir a página 246. O exercício da página 246, o exercício número 5, ele pede para você identificar as sentenças falsas, né? Para você ver se ele está te dando resultado aí da multiplicação dessas duas frações algébricas. Ele quer que você verifique se isso aqui está verdadeiro ou falso. Para a gente verificar se está verdadeiro ou falso, eu tenho que fazer, né, a conta. Então, eu vou ter que fazer a multiplicação e ver se isso aí está realmente falso ou verdadeiro. Lembrando que multiplicação de frações, né, algébricas, a gente tenta fatorar primeiro antes da gente multiplicar para ver se a gente dá para simplificar alguma coisa. Então, eu vou tentar fatorar aí a primeira fração, tá? E a gente fatora aquelas frações que tem mais de um termo, né, que é binômios, trinômios, né, monômios a gente não fatora. X ao quadrado mais y não tem jeito de fatorar, usando fator comum em evidência, que é o y, né? Qual que é o caso? Eu usei o caso de fatoração, o que é fator comum? Por que eu percebi? Porque tem y ao quadrado e y. Vou colocar o y em evidência. Quando você coloca em evidência, você pega cada termo e divide. Y ao quadrado dividido por y vai dar y. Mais y dividido por y dá 1. Você escreveu na forma de multiplicação. Escreveu y ao quadrado mais y de outra forma, que significa a mesma coisa, só que escrito de maneira diferente. Aqui está fatorado, lá em cima não. Dividido por x, porque a gente não vai fatorar o x. A gente fatora quando você tem mais de um termo. Vezes a outra fração algébrica, que também não tem como fatorar. 1 sobre y. Ah, não adiantou muita coisa. Adiantou sim, que se der para simplificar alguma coisa já ajuda, né? Então, quem que a gente vai simplificar? O x aqui com 1 não dá, aqui também não dá, mas esse y aqui, ó, dá pra mim cancelar com esse y e esse y. Tô até passando dois tracinhos pra você ver que na verdade deu 1. Aí você multiplica aquilo que sobrou, né? Qual que é a minha resposta aqui, ó? Sobrou esse no numerador. Como que a gente multiplica a fração? Numerador com numerador. O numerador, que é y mais 1 vezes 1, que vai dar y mais 1. Se você quiser deixar entre parênteses ou fora do parênteses, a mesma coisa. Dividido e embaixo. Aqui ficou 1 vezes x, x. Aí vê se bateu com a resposta, né? Então, a letra A está verdadeira. Ele quer que você identifique, se você quiser marcar o x, né, ou colocar verdadeiro ou falso. Essa aqui está verdadeira, tá? Verdadeira. Ele quer que você identifique as que estão falsas. Resumindo, ele quer que você marque o x nas que estão falsas. A gente pode fazer isso também na prova, pedir para você identificar, você vai marcar as que estão falsas, né? Olha a letra B, ele te deu a divisão dessas duas frações algébricas, será que dá isso aqui? Vamos lá dividir, né? A diferença é que na divisão, antes de dividir, eu tenho que aplicar a operação, antes da gente fatorar, né? Que eu quero dizer, não antes de dividir. Antes de fatorar, eu tenho que aplicar a regra da divisão. Conserva a primeira, né? Vou colocar o igual aqui, ó. Conserva a primeira fração, né? Antes da gente fatorar, vamos ver se vai dar para fatorar isso aqui, não sei. Conserva a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. É m sobre n, né? Aí vamos ver o que dá para fazer, ó. Apliquei a regra de divisão. Nem sempre vai dar para fatorar, né? Nem sempre vai dar para a gente fatorar. Apliquei a regra de divisão, conservei a primeira fração, multipliquei pelo inverso. E se a gente olhar aqui, aqui não dá para fatorar, aqui, ó, não quer dizer que todos os trinômios são trinômios quadrados perfeitos. Trinômios quadrados perfeitos tem que ser dois números que você elevou ao quadrado. Não tem um número que é elevado ao quadrado dá 2, não tem um número elevado ao quadrado que dá n, não tem um número elevado ao quadrado que dá m. Então, que não é. Isso aqui é um trinômio qualquer, mas não é um trinômio quadrado perfeito. Aí, o que eu vou fazer? Só vou resolver a multiplicação, na verdade, né? Como não dá para simplificar, então vamos multiplicar. Só que eu tenho que lembrar que tudo isso aqui está sendo multiplicado por n. Aí é a propriedade distributiva, ó. Por isso que eu acho que isso aí está verdadeiro. Então, vamos fazer a propriedade distributiva, ó. M vezes n. Já começou a dar certo lá, ó. M, n, tá? Mais, porque é positivo, n vezes n. N ao quadrado, né? Mais 2 vezes n. 2n.
Propriedade distributiva. O número que está de fora do parênteses multiplicou todo mundo que estava dentro do parênteses. E embaixo, denominador com denominador, 2 vezes m, 2m. Beleza? Vai lá e confere com a resposta se está certo. Também letra B está certa. Então não vou marcar X não, tá? Colocando verdadeiro ou falso, mas na hora que eu vou identificar, eu vou marcar o X na que estiver falsa. Pode ter mais de uma, né? Falsa. Letra C. A letra C do mesmo jeito, né? Pra gente verificar se está verdadeiro ou falso, vamos lá. Aí a regra da divisão, né? Antes da gente fatorar, vamos aplicar a regra da divisão. Conserva a primeira fração, né? E multiplica pelo inverso da segunda. Estou invertendo a segunda. 3n dividido por 2m mais 2 mais 2m, né? Então vamos lá ver se dá para fatorar. Dá para fatorar. Olha bem aqui na primeira, não dá, mas essa aqui dá para fatorar, ó. Dá para colocar fator comum em evidência. 1 mais m sobre n ao quadrado vezes 3n. Vamos colocar fator comum em evidência. Já percebi que tem 2 e 2, eu posso colocar o 2 em evidência. 2 que multiplica 2 dividido por 2 dá 1, mais 2m dividido por 2 dá m. Agora vamos ver o que dá pra gente simplificar. Dá para simplificar justamente esse m mais 1. Eu não coloquei entre parênteses, mas pode vir aqui e colocar entre parênteses aqui e aqui. Aí eu posso cancelar, né? Quando você vê dois termos, pode colocar entre parênteses. Pode cancelar esse com esse, né? Beleza. Cancelei porque deu 1. Aí vamos ver o que sobrou. Mas tem mais, ó. Aqui tem 1m e aqui tem m ao quadrado. Esse m, aqui tinha n vezes n. N ao quadrado é n vezes n. E aqui eu cortei um n, então sobrou um aqui, ó. Sobrou um n. Aí agora vamos multiplicar para ver o que vai sobrar. E tem que tomar cuidado com essa resposta que eu vou dar a impressão que ela tá errada. Mas ela não tá errada, tá? Por isso também a gente tem que tomar cuidado com simplificação. Aí aqui sobrou, no numerador, ó, só sobrou 3. 3, né? Dividido, e sobrou aqui embaixo, ó, n e 2. 2 vezes n, 2n. Aí eu vou lá na minha resposta, Ele tá falando que a resposta dá 9 dividido por 6n. Não deu aqui, ó. Mas é porque o exercício não terminou de simplificar. Isso aqui, ó, equivale à mesma coisa aqui. É porque ele não terminou de simplificar a resposta. Aqui dava para simplificar por 3, ó. Simplificar por 3. Os números. 9 dividido por 3 é 3, né? 6 dividido por 3 é 2. O n você não simplificou. Porque ele não colocou a resposta aqui, ó, simplificada. Mas isso aqui está verdadeiro. Não é. Até agora não tem nenhuma que tá falsa. Vamos lá para a letra D. A letra D já está em multiplicação, não precisa inverter. Então vamos lá tentar simplificar. Tá? Então você tem que tomar cuidado se a resposta também está simplificada. Aqui não tem jeito de simplificar mesmo, ó, 4 e 7. Então você olha se a resposta também está na forma mais simplificada. Vamos tentar simplificar, porque aqui não vou fatorar, mas quando você tem monômios, dá pra gente simplificar, ó, dá pra você simplificar aqui por 5, né? 5 dividido por 5 vai ficar 1. Se eu dividir aqui por 5, vou dividir aqui por 5 também. Não precisa escrever se você quiser, aqui ficou 2. Agora vamos simplificar esse 6 e esse 21. Vou fazer bem pequenininho aqui, ó. Dá pra dividir por 3 aqui, que vai dar 7. Tá começando a ficar certo, mas eu não sei, né? E aqui, ó, se eu dividir aqui por 3, vou dividir aqui também por 3, tá? Que aqui vai ficar 2. Mas agora vamos ver as letras, se tá certo. Aqui, ó, x ao cubo e aqui é x. Eu vou cortar esse x aqui, só que aqui tem x ao cubo. Cortou um x com x aqui, ficou x ao quadrado. O y, aqui tinha y ao quadrado, sobrou um y e cortou com esse y aqui, ó. Tá? Mas aqui, ó, por que sobrou y ao quadrado? Porque x ao quadrado, desculpa, x ao quadrado, x ao cubo
é o x 3 vezes. E tinha só um aqui embaixo. Aí você cortou um com um, sobrou x ao quadrado. Aí vamos ver o que sobrou agora, pra gente multiplicar, pra ver se tá certo. No numerador sobrou 2, x ao quadrado y e 2. Vamos multiplicar os números. 2 vezes 2, 4. As letras que sobrou, x ao quadrado, y. E sobrou o z também, né? Aqui, ó, o z eu não fiz nada com o z. Sobrou x ao quadrado, y e z. Vê o que sobrou no numerador e multiplica. Esses que cortou, o que virou, mas esse aqui você não cortou nada, ó. Então, sobrou, já começou a ficar errado, né? E embaixo só sobrou 1 e 7, vezes 7. Então, ele pediu para você identificar aquilo que estava falso. A única coisa que está falsa é por causa desse quadrado, né? Aqui também não tem quadrado. Então, essa afirmação aqui está falsa. Ele pediu para você identificar, era a letra D. Então, dessas 4 que a gente fez aqui, a única resposta que estava falsa era a letra D. Mas você viu que a gente tem que tomar cuidado com esses detalhes? Então, não deixa de corrigir, tá? Esse exercício. Eu vou passar a correção também depois daqueles que a gente faltou, tá? Mas eu vou deixar uma tarefa aí para vocês e tem que continuar fazendo e tentando fazer, né, essas operações com frações algébricas. Beijos e até a próxima aula.